Há 2.500 anos, um escriba grego descreveu uma incrível lista de maravilhas. O que é visto com o olhar da mente, disse ele, nunca poderá ser destruído. Até hoje, essa lista mágica ainda assombra o mundo moderno. As 7 maravilhas do mundo. O sonho antigo é muito poderoso. A lista clássica das 7 maravilhas ainda encoraja a competição. E novas listas de maravilhas também. Em pesquisas de opinião, a Ópera de Sydney é regularmente apontada como a maior maravilha do mundo moderno. Achamos essas listas de maravilhas modernas muito estranhas. Não são as coisas maiores ou as mais rápidas ou nada que você espera. São, na verdade, coisas como teatros da ópera, pequenos demais para ser uma maravilha, ou prédios muito altos e antigos de onde King Kong já caiu, ou as pegadas do primeiro homem na Lua. Coisas estranhas, represas, pontes, a maioria delas enferrujada agora, aviões obsoletos, Disneylândia, Vegas, coisas que as pessoas querem ver antes de morrer, coisas que as deixam maravilhadas. Mas o que é maravilhoso? Bem, nossas ideias de maravilhoso são as mesmas definidas pelos gregos antigos há 2.500 anos. São coisas que pareciam estar plenas com a ideia da imaginação humana, de ambição e da realização. Fazem parte de uma nova religião que abastece o mundo moderno, como abastecia os gregos antigos. É assim, sabe? A história das maravilhas. A história de como aquelas imagens antigas vieram da Grécia até hoje. E, na verdade, a história da imaginação humana. É a fábula mais extraordinária. Fantasmas da Maravilha. Escalar o interior do Teatro da Ópera é um pouco como escalar o interior das pirâmides. Você viaja pelo teto da imaginação humana, de volta aos mais antigos fantasmas da maravilha. Este aqui nasceu na mente de um arquiteto dinamarquês, Jørn Itzen. Levou 3 anos de processamento por computador para calcular as curvas que ele rapidamente desenhou num bloco. Titânio e resina segurou tudo junto. Desenhos soltos, tornados concretos com alta tecnologia dos anos 60. Mas, como os antigos gregos, Itzen estava no negócio de criar formas lindas, maravilhosas. Hoje em dia, a própria natureza da maravilha está mudando. Não é mais o hardware, não são os prédios. É o software que os desenha. Não são mais as grandes estátuas, é a pílula. É o telefone, a coisa que junta todos os edifícios do mundo, não apenas um edifício. É um processo.
E isso nos leva, de uma forma estranha, de volta aos primórdios da civilização moderna, de volta aos primórdios das maravilhas e das pirâmides do Egito. Estamos interessados no processo. As pirâmides egípcias não são apenas monumentos incríveis, mas o resíduo de um processo que empobreceu toda uma nação. Milhares e milhares de pessoas trabalhando década após década, eles fizeram a única maravilha do mundo antigo que sobreviveu. A mais velha também. De todas as maravilhas antigas, as pirâmides são as únicas que estão em todas as listas de maravilhas do mundo. Foi aqui que tudo começou. A longa viagem da imaginação humana que chega até hoje. No século I, Plínio, aquele romano sensato, chamou as pirâmides de exibições preguiçosas e tolas da riqueza real. Naquela época, elas já tinham 2.500 anos e seus propósitos verdadeiros tinham sido perdidos. Claramente, as pirâmides são as tumbas dos reis, mas também eram uma outra coisa. Para os antigos egípcios, eram como amigas. Por terem construído as pirâmides, os egípcios inventaram a noção do estado sagrado. As pirâmides, portanto, eram a prova de que seu reino estava em ordem e unido à eternidade. Assim como fazemos hoje, os egípcios antigos vinham ficar na areia para se maravilhar com as pirâmides. Qual será, então, o processo em que essas duas coisas são feitas? As pirâmides e o Estado juntos. A primeira coisa que se fazia quando se começava a fazer uma pirâmide era cavar um buraco para a câmara funerária real. Os reis egípcios sempre foram enterrados no chão. Eram pessoas muito tradicionais. Na verdade, para sua época, esta câmara funerária é bem ultrapassada. Mas aqui é o tamanho que impressiona. Se isso tivesse sido terminado, teria sido a maior tumba já feita dentro de uma pirâmide. Este buraco para a câmara funerária tinha que ser de uma pedra boa e forte, de uma encosta, dando vista para o Nilo, perto da cidade real de Mênfis. Aqui, então, você pode ver como uma pirâmide era construída, porque esta nunca foi terminada. O rei Gedefu viveu apenas alguns anos entre os construtores das duas grandes pirâmides, Quéops e Khafre. Esta é uma pirâmide inacabada da época das maiores pirâmides de todas. Quando terminaram de fazer o buraco para a câmara funerária, os construtores de pirâmides mobilizaram toda a população disponível do Egito para mover blocos do tamanho desses para a pirâmide. Mas como é que esses povos antigos transportavam essas pedras enormes? Durante 3.000 anos, ninguém fez esta pergunta, porque os antigos egípcios estavam alegremente rolando esses blocos por aí. Todo mundo sabia como era feito. Mas eles se foram e os cristãos vieram. E achavam que as pedras antigas tinham sido movidas pelo poder de Deus. E que se você escrevesse uma prece num pedaço de papiro e o colocasse debaixo das pedras, poderia tirar uma flecha e o poder da prece iria mandar a pedra para o platô da pirâmide atrás da flecha. Nos tempos medievais, os rabinos disseram que Moisés as tinha feito com escravos da antiga Israel.
No século XIX, arqueólogos britânicos que afinal estavam trabalhando numa situação colonial achavam que tinha sido feito por milhões de operários sob governo severo, como os britânicos fizeram. Hoje, é claro, temos situações ecologicamente engenhosas, onde professores aparecem com pedaços de madeira e sugerem que se você molhasse isso e secasse aquilo, tudo ia pelos ares. O fato é que a verdade é bem mais simples. Alguns anos atrás, houve um congresso de arqueólogos aposentados num vilarejo na França. E esses senhores idosos, sem muito esforço físico, empurraram enormes blocos de pedra pela rua principal num teste, usando lama e água. Os blocos se moviam como se estivessem sobre o gelo. Quando dava certo e essas pessoas eram muito habilidosas, eram os caras que tinham acabado de fazer a Grande Pirâmide. Era uma tecnologia muito simples, de organização muito complexa. O reverso, o absoluto reverso do mundo moderno. Por isso achamos tão misterioso. As pirâmides desta primeira grande era de construção de pirâmides não são apenas as primeiras grandes estruturas de pedra do mundo, nem apenas as maiores, mas também as mais precisas. As pirâmides egípcias são muito mais do que uma nação jogando blocos de pedra. São precisamente feitas nos pontos da bússola. Seus cantos são ângulos retos quase perfeitos, e o comprimento de seus lados é virtualmente o mesmo. Com dimensões entre 180 a 200 metros, o erro máximo nelas é uma questão de alguns centímetros. Para eras futuras, esta geometria mágica, esta precisão extraordinária era sobrenatural. Escritores medievais árabes diziam que as pirâmides tinham sido construídas para medir o tempo, o próprio tempo. Eles escreveram Tem medo das pirâmides. Eminentes matemáticos e astrônomos europeus procuraram ligações entre a Grande Pirâmide e a ordem universal. Teorias assim eram baseadas nas câmaras internas da Grande Pirâmide, cujos corredores e câmaras foram feitos com precisão mortal. Havia 3 câmaras funerárias. A primeira foi cortada na rocha debaixo do centro da pirâmide do modo tradicional. Mais tarde, um segundo corredor foi cortado e uma segunda câmara funerária construída no final dele. Mas essa também nunca foi terminada. E mais uma vez outro corredor. A enorme galeria especial, uma maravilha por si só, foi estendida até o alto coração da pirâmide e uma terceira câmara funerária colocada no final. Para muitos ocidentais, nas últimas centenas de anos, tais simetrias assustadoras traíam a mão de Deus, assim como a Bíblia Sagrada. Se fosse assim, as medidas dessas pedras antigas continham a história do futuro delas, assim como o livro das Revelações. Contando os anos pela história da criação da Bíblia, eles mediram os corredores. Pela era de Adão e dos patriarcas, pelos profetas e reis, a vida de Jesus, o arco no portal da câmara funerária mais alta, que eles dizem marcava o ano de 1914. O mesmo ano que, de acordo com os ocidentais dos anos 20, tinha visto o começo da maior calamidade que o mundo havia visto. De repente, então, o futuro estava ali, na grande câmara funerária dos reis Quéops. Pode imaginar? Esses místicos modernos, os segredos da história, o futuro de seu regente, lentamente se aproximam do fim do mundo. Em 1928... Loucura, não funciona, mas de um modo estranho. Essas pessoas tinham visto alguma coisa sobre a mentalidade antiga, alguma coisa sobre a procura da eternidade. Estas entradas de ar vão direto para as estrelas principais do lado de fora da pirâmide. Este prédio está trancado no paraíso.
O chão, se você estendesse daqui uns 50 metros, a pirâmide em cima tem exatamente a metade do tamanho da grande pirâmide em sua totalidade. Existe uma geometria mágica acontecendo aqui. Estas paredes são tão precisamente construídas, norte, sul, leste e oeste, que só estão fora por centímetros de um grau o sarcófago. Antes dos turistas aparecerem, era tão perfeito que apenas instrumentos de medição modernos poderiam encontrar discrepância de tamanho. Então, os antigos também estavam interessados em algum tipo de afeição eterna. O rei tinha sido colocado no coração do Egito e no coração do paraíso, e o Nilo, afinal, corre do sul para o norte, e o sol cruza o leste para o oeste. Eles estavam buscando a eternidade e fizeram esta sala tão dura como um diamante, o mais perfeita possível, para que o rei e o Egito durassem para toda a eternidade. Depois dos egípcios, vieram os gregos e romanos, que disseram que a própria geometria tinha vindo do Egito e fizeram uma lista das 7 maravilhas. Depois vieram os cristãos, que evitavam coisas pagãs. As pirâmides nem são mencionadas na Bíblia. Para eles, todas as verdadeiras maravilhas foram os feitos de Deus. Por um tempo, as 7 maravilhas antigas pareciam ter desaparecido, mas essas incríveis pedras no deserto perduraram. E peregrinos ainda atravessam as areias para vê-las. Então, as lembranças das maravilhas antigas faiscavam na imaginação do Ocidente. E aí, as antigas listas foram redescobertas, impressas, publicadas, lidas de novo, e muito longe na Roma cristã, os fantasmas das maravilhas se levantaram. Uma estátua gigante de um imperador que tinha ficado ao lado do maior anfiteatro romano foi identificado como o colosso que ficava de pé na ilha de Rhodes. E o Coliseu tirou seu nome de uma das 7 maravilhas do mundo. A cidade se encheu com maravilhas antigas. As tumbas dos antigos imperadores de Roma pareciam jardins suspensos e tinham obeliscos e pirâmides muito diferentes agora. E templos também, e estátuas gigantes. Agora Roma, e não a Babilônia, estava cheia de estrelas e zodíacos. Se tornou uma cidade mágica, cercada com uma muralha de ferro que cobria 7 colinas, uma para cada dia da criação e uma para o descanso do Criador. E havia 365 praças em Roma, 365 ruas, 365 palácios para os papas, e cada palácio tinha 365 degraus, e cada degrau estava coberto com pão bastante para alimentar o mundo. Era o sonho das pessoas pobres, imaginando um passado lendário, um passado de riqueza e maravilha sem fim. Lentamente, os antigos fantasmas das maravilhas encontraram de novo um lugar na imaginação e na ambição da humanidade. E foi aí que uma das melhores imagens das 7 maravilhas foi criada. Naquele momento mágico onde o estudo científico tinha começado, mas todas aquelas lembranças e mitos antigos ainda estavam vivos. Em 1520, o artista holandês Martin van Heemskerck viajou até Roma e ficou completamente fascinado. Anos mais tarde, ele produziu uma série de desenhos das 7 maravilhas que as trouxeram de volta à vida. Heemskerck colocou suas 7 maravilhas num palco que todos conheciam e gostavam. Foram publicadas como uma série de gravuras e eram muito populares. Mesmo um século mais tarde, tapeceiros usavam seus desenhos em conjuntos de nobres, tapeçarias que mostravam as 7 maravilhas do mundo antigo. Esta é talvez a mais famosa das 7 maravilhas de Heemskerck, o grande colosso de Rhodes no porto da cidade.
Na verdade, essa figura não foi ideia de Heemskerk. É claro que ele não era desse jeito. O que aconteceu foi que um viajante foi a Rhodes, ouviu a história local e colocou um desenho dela num livro de geografia. Heemskerk roubou o desenho que era apenas desta figura, mas ele a colocou nessa paisagem maravilhosa e mágica. Ele está contando a história do Colosso. E vem o que acontece. É uma invasão árabe. Estão vendo aqueles barquinhos entrando com escravos, com galeões cristãos indo embora? O povo local está rezando ao Colosso que os ajude. E aqui estão os trabalhadores árabes demolindo o grande rosto da estátua. Ele está realmente trazendo as 7 maravilhas à vida. Esta aqui enfoca a coisa de outra forma. Conta uma outra história. Não é a destruição de uma das maravilhas, mas a sua construção. É o grande templo de Ártemis em Éfeso, a deusa corretamente vestida no estilo do norte, e os mestres construtores trabalhando para construir as colunas. Mas é aqui que ela fica muito interessante, porque esta coluna aqui é igual à da entrada, e dizem que este rosto aqui é do rei Salomão e que esta é a construção do Templo de Salomão. O que aconteceu nos tempos medievais é que as 7 maravilhas que eram pagãs foram substituídas por outras maravilhas. Então a pirâmide se torna a Arca de Noé, o Templo de Ártemis se torna o Templo de Salomão. Tem uma outra coisa muito interessante nessa tapeçaria aqui. Esses pobres trabalhadores que a fizeram em Bruxelas realmente tiveram que seguir os grandes desenhos, mas as bordas permitiram que eles fizessem o que quisessem. E esses caras, em suas pequenas e escuras oficinas, estavam pensando nas 7 maravilhas do mundo, não na visão grandiosa, mas na visão pequena e comum. E digamos que você tem aqui mais uma das 7 maravilhas góticas. O pássaro mágico, a fênix que constrói a sua pira funeral que é acesa pelo sol e ao queimar até morrer acaba ressuscitando como uma imagem de Jesus Cristo. E tem outra maravilha bem local aqui, que é a pequena fonte quente da cidade francesa de Grenoble. É maravilhoso ter água quente sem ter que esquentar. Existem outras visões das 7 maravilhas. Visões menos benignas e muito mais assustadoras. E isso também assombra nossas cidades modernas. Sonhos que começaram numa floresta romana. Sonhos de dor, amor e morte. Este prédio estranho é uma fechadura do tempo da Renascença. A entrada para um sonho das 7 maravilhas do mundo. É também a entrada para um jardim feito no século XVI por Vitino Orsini, um soldado aposentado. Um homem inteligente, cínico, entretendo seus amigos aqui. As 7 maravilhas se tornaram um conjunto de charadas numa cova sagrada. Uma pequena floresta cheia de mensagens, paradoxo e absoluto terror. Orsino transforma o Colosso das 7 maravilhas num lutador louco rasgando seu adversário no meio. O velho soldado, que participou de massacres em nome do Papa, nos mostra o lado obscuro da batalha e nos apresenta com um paradoxo torturante. O próprio Orsino nos cutuca enquanto andamos por seu pesadelo. Se Rhodes tinha orgulho de seu Colosso, diz ele, então este, da minha floresta, é glorioso também. Uma velha gravura fenícia de um livro mostrou a Orsini esta visão do mausoléu antigo. Sua escultura copia a ponteira proclamando a vitória no topo e a coloca numa tartaruga. É uma vitória lenta e cínica que vai em direção das mandíbulas do inferno.
E na própria boca da cabeça, Orsini escreveu as famosas palavras de Dante. Abandonem os pensamentos aqueles que entrarem aqui. Outra dessas gravuras mostra o sonho erótico de um monge. Dois amantes olhando as ruínas de uma cidade antiga na floresta. Orsino também fez uma ruína nova em folha em sua floresta. Uma ruína de tumba cortada de uma única pedra. Estes foram os primeiros exemplos dos ocidentais tirando prazer das ruínas. Um prazer que agora move a indústria da mídia mundial. É um negócio turístico de bilhões de dólares. Aqui, finalmente, há esperança. A luz do mundo, o Faros de Alexandria, uma das 7 maravilhas desenhada por um amigo de Orsino. Mas o mundo fica equilibrado da cabeça de um monstro e é cercado por uma alameda de deuses de 4 cabeças. É um sonho muito moderno. Um sonho que pega as 7 maravilhas e as usa para colocar uma nova questão. Um pouco mais tarde, esse mesmo mecanismo vai colocar os fantasmas das maravilhas em quase todas as cidades do mundo. Um homem sozinho. O homem que fez o desenho do farol para Orsino. O artista e aquariano Piro Ligório deu início à jornada das 7 maravilhas para fora dessa floresta solitária. Aqui está. O volume 34 das Antiguidades de Roma, de Piro Ligório. Já houve centenas desses, poucos sobraram agora. Este aqui é mantido na cidade natal de Piro, Nápoles. Piro não é muito conhecido hoje. Ele é mais conhecido por estragar os desenhos de Michelangelo e ser despedido. Ele não gostava nada de Michelangelo. Michelangelo não era um acadêmico. Piro Ligório era. E ele era um tipo diferente de acadêmico. Gente mais velha. Tinha apenas lido os livros antigos, imaginado o passado. Acabaram vendo um passado cheio de dragões e alquimistas, assim como homens sábios, mas uma coisa muito distante. Mas Piro viu o passado como uma grande máquina que tinha derramado e espalhado seus pedaços pela paisagem. E ele estudou os pedaços e os colocou junto com os textos antigos. Então, aqui está um livro que descreve todos os monumentos de Roma escritos à mão. Isso nunca foi impresso, por isso é tão precioso. A maioria desses monumentos não existe mais. Aqui tem uma parte sobre o rei dos deuses. Altar, moeda, canos de esgoto, estátuas. Devagar, Piro está remontando o mundo antigo, remontando o contexto. Um pouco antes, com Bamasso, o mundo antigo tinha sido um lugar de fadas e dragões e alquimistas. Mas Piro aqui está realmente começando a entrar na coisa. Ele vê o mundo passado como uma máquina. E nesta máquina, as 7 maravilhas têm um papel muito especial. Olha só o que ele tem a dizer sobre alguns desses deuses. Aqui está a deusa Ártemis, cujo maior templo ficava em Éfeso, como Piro bem sabia. Piro sabia quase tanto sobre Ártemis como sabemos hoje. Este é o lindo desenho que ele fez dela. Ele a via como a mãe do universo, meio como a Virgem Maria. Ele via assim, como aquele universo antigo, como uma era em que a humanidade era simbolizada e retratada de uma forma incrível. Abriu o passado como nunca tinha sido feito antes. O clímax do trabalho de Piro sobre a antiguidade é esse mapa extraordinário que ele imprimiu em 1561. Mostra a cidade de Roma. Para a maioria dos ocidentais, sempre fora considerado como o clímax da civilização pagã. Para Piro, é claro, isso significa que devia ser cheia de maravilhas. Cada uma dessas maravilhas, de alguma forma, simbolizando as engrenagens dessa grande máquina. Se você olhar pelo mapa, não é apenas um maravilhoso mapa de Roma, mas está repleto das maravilhas do mundo. Aqui, por exemplo, os jardins suspensos. Para Piro, isso significava o belo equilíbrio entre o homem e a natureza. Existem algumas pirâmides. Não eram apenas celeiros, como diz a Bíblia, mas guardavam a riqueza da alma humana. Faróis também para guiar as pessoas pelas ruas e pelos rios.
Mas sabe de uma coisa? Não foi apenas no mapa de Roma que Piro conseguiu essa maravilhosa fusão de mito e arqueologia. Ele fez o mapa do Porto de Roma que ficava ao lado. Aqui está tudo junto. Tantas maravilhas, existe um colosso erguido para dizer que você está chegando ao centro da civilização. Tem um farol também para guiar seu barco até o porto e sua alma para a civilização. E existe uma grande arcada abraçando não apenas os marinheiros, mas a própria alma. Tudo isso seria uma inspiração para as praças de Roma? Ou Piro simplesmente estava na frente de seu tempo? Em São Pedro, a grande arcada de Bernini parece ecoar o famoso desenho do antigo porto de Roma. E todas as maravilhas estão aqui também, agora exorcizadas pelos papas católicos. O obelisco egípcio, que Piro chamava de pirâmide, está coroado agora com uma cruz dourada. E o porto pagão de Piro é agora um santuário para os fiéis, rodeado pelas estátuas colossais dos santos. E o farol é a Basílica de São Pedro, uma lanterna na igreja mandando a luz da fé para a escuridão do mundo. Rua por rua, praça por praça, toda Roma se enchia de sonhos das maravilhas. Um teatro cheio de novas maravilhas, ecoando os fantasmas antigos. Visões assustadoras da antiguidade, de Alexandre, elefantes e faraós. De pirâmides e mausoléus, de reis mágicos, rainhas e imponentes templos enormes. Grandes ambições e imagens incríveis escorrendo pelo mundo ocidental. Os antigos fantasmas das maravilhas. Foi um arquiteto austríaco que finalmente trouxe as 7 maravilhas para a Terra. Johann Fischer von Erlach tirou uma folga de redesenhar Viena para produzir o primeiro trabalho de nossa história e as 7 maravilhas estavam na frente, a página título em magníficas letras negras. E aqui, imediatamente, estão as 7 maravilhas. São as 7 maravilhas como processo. Não são as 7 maravilhas como assombro, milagre. Aqui temos uma figura da Babilônia, trabalhada na forma em que os jardins eram irrigados. Também aponta que era o maior prédio de tijolos já feito. Muito importante. O mesmo com as pirâmides. Aponta que era o maior prédio de pedra já feito. Como as pessoas faziam aquilo? Estamos falando de logística. Quando chegamos em Zeus, esta não é apenas a maior estátua de marfim já feita. Ele teve também esta preocupação em como se acomodava no templo. Estamos realmente olhando para o início do mundo moderno. Mausoléu, grandes templos, Ártemis. Ele descreve como uma perfeita mistura de mármore e pedra. Ele está muito envolvido com números, mas não inteiramente. Ele ainda tem o maravilhoso velho colosso de Rhodes em cima da muralha do porto.
Essa é a época em que os cortesãos de Luís XV ainda estavam matando crianças e missas negras. Apesar de tudo, este é um homem moderno pensando sobre maravilhas modernas. Aqui está o farol. A descrição embaixo mostra como foi feito. Mas no século XVIII, no mesmo século de Von Erlach, a própria maravilha estava lentamente se transformando, mudando para se espalhar pelo mundo. Um novo senso de maravilha estava começando a emergir. Num domingo, 12 de agosto do ano de Nosso Senhor de 1770, dois homens muito ansiosos subiram este morro. Capitão James Cook, da Marinha Real, e o botânico Joseph Banks. Este é o monte da Ilha dos Lagartos. Cook estava explorando toda a costa da Austrália. É claro, não era o primeiro homem a vir aqui. Os aborígenes já estavam aqui há muito tempo, viram o mar chegar na terra e os corais crescerem na água morna. Houve também os javaneses e os chineses. Mas o grupo de Cook foi o primeiro povo com uma visão realmente moderna a vir. Gente com um senso moderno de propriedade e domínio. E estavam preparados a apoiar isso com armas. Naquela época, homens como Cook estavam mapeando o mundo inteiro, marcando, assumindo o controle. No século que se seguiu, ferrovias, pistas de decolagem, estradas, telégrafos de uma dúzia de inscrições deram a volta ao planeta, abarcando o mundo todo numa rede. Naquela grande, descontrolada e inexplorada natureza, o mundo que o homem havia vivido desde o princípio dos tempos, no qual ele construiu as 7 maravilhas, iria desaparecer. Enquanto subiam, com o calor escaldante e a alta umidade, eles não pensaram em nada disso. Estavam procurando uma saída de uma armadilha mortífera. A armadilha era feita de coral vivo. Quando o capitão Cook velejou para o norte na costa australiana, a sólida muralha da grande barreira de corais o tinha empurrado cada vez mais para perto da costa. Por milhares de quilômetros, Cook a evitou com sucesso, indo atrás de pequenos barcos mandados para reconhecimento do perigo submarino. Em 11 de junho, o Endeavour bateu no Recife e ficou encalhado. Com as ondas balançando o barco, o coral afiado cerrou o casco do Endeavour. Os marinheiros viram partes da quilha boiando na superfície. Jogaram fora tudo o que puderam e conseguiram mantê-lo flutuando. Depois de uma semana desesperada de ventania, eles encontraram uma enseada infestada de crocodilos, onde ancoraram o Endeavour e começaram a consertá-lo. Cinco semanas depois, estavam de volta ao mar, ainda engatinhando pela extensão de água mais perigosa do mundo, ainda ameaçados pelo coral e vendo o Recife indo cada vez mais perto da terra, sentindo, como Cook disse, inteiramente preso nessa costa desconhecida. Subiram o morro da Ilha do Lagarto, o mais alto do Recife, para ocupar uma saída da barreira de corais para o mar aberto. De cima do morro, Cook viu a saída, uma passagem estreita através do Recife, e tomou as coordenadas pela bússola. No dia seguinte, o Endeavour velejou triunfante pelo perigoso pequeno canal através da grande barreira e para o alto mar. Hoje em dia, o labirinto, a armadilha de Cook, é considerada uma das maravilhas do mundo. A grande barreira de corais, tão grande quanto o estado da Califórnia, é o maior organismo vivo do mundo e o único que você pode ver do espaço. O que Cook viu como perigo aterrorizante é uma coisa que a maioria das pessoas quer ver antes de morrer. Mergulhar aqui é incrível.
400 corais diferentes, 1.500 espécies de peixes, 400 moluscos e animais maravilhosos como baleias e tartarugas. Quando se voa sobre ela, parece uma corrente de opalas no fundo do mar. Mas apenas o microscópio pode mostrar os detalhes dos pólipos de coral que fizeram isso tudo. Para ver a maravilha desse lugar, para ver como vemos hoje, você precisa do tipo de equipamento que o Capitão Cook não conhecia. Aqualungs, câmeras, aviões, cápsulas espaciais e microscópios. Tudo isso fez um mundo novo para nós. Cook nunca saberia disso, mas seus mapas e planos das costas desconhecidas se tornaram parte de uma rede básica desse novo universo, onde há maravilhas de um tipo diferente. Maravilhas da natureza, manipuladas e observadas. Atravessando um cânion no Rio Colorado, a represa Boulder é a maior estrutura de concreto do mundo e custou pirâmides de dinheiro. Suas águas irrigam a Califórnia. Suas turbinas iluminam Las Vegas, a natureza manipulada numa escala nunca vista antes. Agora, o grande mundo natural é preso e ligado novamente à humanidade. Usando poderosas forças básicas, fazemos eletricidade e todas as outras energias modernas. Criamos um novo mundo como maravilhas muito modernas. Como a maioria dos edifícios modernos, a pirâmide e a esfinge de Las Vegas são apenas temporários, são obsoletos por natureza. As maravilhas antigas foram construídas para sempre, para cortesãos e reis. Isso é a democratização das maravilhas. As pessoas jogam nas pirâmides modernas, são refrescadas e aquecidas e se divertem nelas. Aqui está, o maior raio de luz do mundo. Me disseram que pode ser visto claramente do espaço. Pode ser desligado daqui a 10 anos. Sua última refeição boa foi 3.000 anos atrás? Jante no Luxor. Claramente, as maravilhas estão em outro lugar. A próxima maravilha do mundo, Las Vegas. Agora, talvez as cidades, com seus nervos de arame, tenham se tornado uma maravilha. Não são o tipo de coisa que tradicionalmente se chama de maravilha, mas são maravilhosas. Tão maravilhosas como uma paisagem. E como uma paisagem, elas são continuamente moldadas pelas forças naturais. Os povos antigos também pensaram que estavam ligados com a natureza, que os prismas das pirâmides refletiam a ordem divina do universo no antigo estado do Egito. No princípio livre de tudo, onde a maravilha e a mente moderna foram criadas, e aqui, nas montanhas mágicas dos faraós.